Shalom, povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero que sim. O papo de hoje é sobre religião e instituição religiosa. Qual a diferença de uma, qual a diferença de outra? Existe diferença? Lógico que existe. Então, como diria Jack Stripador, vamos por partes. A religião. A religião é algo que pode ser governado ou dirigido por homens, né? Mas ela pode ser conduzida e dirigida por homens, mas ela deve ser conduzida e dirigida por Deus. Deve existir uma espiritualidade por trás da religião ou à frente da religião. A religião, ela não é instituição, ela não é governável através de homens, através de ação de homens. O termo religião significa religar. E o único que consegue religar alguma coisa, ou religar eu, você e nós a Deus, é a ação do Espírito Santo. É a vontade de Deus que nos reconcilia e que nos religa com o próprio Deus. Ou seja, é através dos ensinamentos e testemunhos e através da vida de Jesus, principalmente testemunhos de Jesus, que a religiosidade nossa ela é conduzida. Jesus ensinou com palavras, Jesus ensinou com parábolas, Jesus ensinou principalmente com testemunho. Ele é o verbo, ele é a palavra, mas principalmente ele é testemunho. Enquanto viveu no meio de nós, ele foi testemunho, ele foi ação, ele foi a própria palavra sendo mostrada, sendo vivenciada. E é isso que infunde em nós a religiosidade para que possamos dizer que somos cristãos. Só podemos dizer que somos cristãos porque tivemos um mestre, tivemos um guia, um orientador, que é o próprio Cristo. Por isso, cristãos. E Jesus, ele só nos mostra e nos orienta, não só nos mostra e nos orienta através da sua vida e testemunho, mas principalmente na sua crucificação, na sua morte e na sua ressurreição. Ele nos mostra que não existe sofrimento insuportável ou intransponível para aquele que acredita em Deus. Ele nos mostra que não há morte, não há poder algum nessa terra que é capaz de deter a vontade de Deus. Na sua ressurreição, ele faz ainda mais. Ao rolar a pedra do sepulcro, muita gente não se atenta a esse detalhe. Jesus ele está ressuscitado. Se a gente for olhar mais para frente, lá nos Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos lá, os discípulos estão fechados, né, escondidos e com medo, Jesus se encontra no meio deles, mesmo portas fechadas, janelas fechadas, tudo fechado. Ou seja, quando Jesus ressuscita, ele não precisava ter rolado a pedra. O rolar a pedra nos mostra que existe uma porta que a gente deve passar para alcançar a religiosidade, para nos religar com Deus. E essa porta é o próprio Cristo. Então é importante a gente se atentar que quando alguém pergunta pra gente qual é a nossa religião não é placa de igreja. A nossa religião é aquele que a gente segue. A nossa religião é Cristo. A nossa religião é Jesus, o Cristo. O único caminho, verdade e vida. Enquanto que, quando a gente olha para a instituição religiosa, a gente olha com uma visão terrena. E é assim que ela deve ser enxergada. Ela pode ser dirigida, ela pode ser governada, ela pode ser liderada, ela pode ser conduzida por homens. Não necessariamente homens ungidos por Deus ou guiados por Deus, mas ela pode ser dirigida e conduzida em nome de Deus.
A gente tem inúmeras religiões, né, que pregam o evangelho, que pregam o cristianismo, que pregam Jesus, né, que ensinam sobre Jesus, mas, no entanto, não tem a religiosidade inserida nela. Por quê? A religiosidade, que é o viver por Cristo, com Cristo e em Cristo, talvez não esteja inserida nos seus líderes, nos seus governantes e naqueles que conduzem a instituição. A vontade de Deus, ela não pode ser conduzida ou guiada a esse ou aquele. Não é como se a gente tivesse autoridade sobre alguém para dizer: esse fulano está falando em nome de Deus. O Papa não pode, e eu estou usando o líder da Igreja Católica, não é o Papa quem diz: este homem, este padre, este cardeal, esse bispo fala em nome de Deus. O Papa, ele governa, ele dirige, ele orienta, ele lidera a Igreja Católica enquanto homem, enquanto instituição. Agora, quem conduz a religiosidade católica não pode ser o Papa, não pode ser o padre, não pode ser o bispo, não pode ser o cardeal. Quem conduz a religiosidade católica é o Cristo, através da ação do Espírito Santo. Se o Papa não estiver ungido e não agir conforme a ação de Deus, a vontade de Deus, a ação do Espírito Santo, as palavras dele se tornam vazias. E é aí que nós temos que ter discernimento de entender o que vem e provém de Deus e o que vem e provém do homem. Por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia se confunde muito, né, a questão de autoridade papal, a autoridade do pastor que é presidente não sei das quantas, o líder mundial não sei do que. Mas a vontade de Deus está sendo feita, a ação do Espírito Santo está sendo contemplada através desses líderes. É essa a vontade de Deus? Essa ação, esse desejo, essa vontade é conduzida pelo Espírito Santo? É importante a gente se atentar a isso. Indo lá para a Bíblia, eu gostaria de compartilhar com vocês a passagem de Mateus 16, capítulo 16, do 13 em diante, onde vai falar da profissão de fé de Pedro. Eu não vou ler, mas está lá, Mateus 16, do 13 em diante. Jesus vai perguntar para os seus discípulos: quem o povo diz que eu sou? E a resposta dos discípulos é: uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é um profeta, outros dizem que é... Enfim, cada um acha alguma coisa. Isso é a ideia humana. Eu posso pensar uma coisa, fulano pensar outra, ciclano pensar outra, beltrano pensar outra. Na sequência, Jesus vai perguntar: e vocês, meus discípulos, quem dizem que eu sou? E Pedro se levanta, apenas Pedro se levanta e vai dizer: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E qual é a resposta de Jesus? Jesus vai dizer para Pedro: feliz é tu, Simão. Ele ainda é Simão. Feliz é tu, Simão. Porque isso não foi revelado por homens a você. Não foi nenhum homem que falou para você. Foi o próprio Deus. Ou seja, aí a gente está vendo que a religiosidade está inserida em Pedro antes mesmo da instituição de uma igreja. Porque na sequência, Jesus vai dizer: agora tu és Pedro. A partir de agora, depois dessa tua afirmação, tu és Pedro. E sobre essa pedra que é tu, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha instituição. Podemos questionar ou não aí, né? Cada um na sua. Mas o que eu quero salientar aqui,
é que a religiosidade de Pedro, ela vem antes da instituição de uma igreja. Não é necessário uma instituição para que haja revelação. Não é necessário uma instituição para que você seja guiado por Deus e orientado por Deus. Instituição, ela é norteada, ela é orientada, ela é guiada por homens. Mas se esses homens não estiverem firmados em Deus, na ação do Espírito Santo, são vazias as suas palavras, são vazios os seus ensinamentos. Pode ser padre, pode ser bispo, pode ser pastor, pode ser o que for. Se ele não tiver a unção do Espírito Santo e ser guiado por Deus, vã é suas palavras. Jesus vai dizer em outra passagem na Bíblia: muitos dirão Senhor, Senhor, no dia do julgamento. Muitos dizem Senhor, Senhor, mas no dia do julgamento eu vou virar para eles e vou dizer: nem vos conheço. Então que a gente possa se atentar a isso. E só para concluir, existe um ditado, vamos dizer assim, né, dentro da Igreja Católica, que diz o seguinte: a Igreja Católica Apostólica Romana, ela só existe há mais de 2000 anos porque ela é conduzida por homens, mas ela é governada pelo Espírito Santo. Quando o homem tirar o Espírito Santo da governabilidade da instituição, essa instituição desmorona, ela se quebra ao meio. Nos dias de hoje a gente está vendo isso muito próximo de acontecer. Nós temos padres que deveriam pensar em comunhão, uma só união, uma comum união. Nós temos padres que deveriam falar em comunhão, mas estão se dividindo. Palavras de Jesus: todo reino dividido entre si será destruído. Então que a gente possa se atentar ao que a gente ouve, de quem a gente ouve e de quem provém o que a gente ouve. Então, se vocês gostaram, não esquece de deixar seu coraçãozinho aí se você estiver assistindo pelo Instagram, dá o seu joinha se estiver assistindo pelo YouTube. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe sempre. Fui!